Jenin é provavelmente o local mais infiltrado por grupos terroristas. Infelizmente, o Hamas não é o único grupo terrorista da região. A Jihad Islâmica Palestina é outro grupo terrorista com forte presença na Cisjordânia, até mais que o Hamas. Um foguete seu caiu em um hospital em Gaza, mas o mundo todo tentou culpar Israel. Seu argumento foi baseado inteiramente no Hamas. Milhares de palestinos, inclusive centenas de menores, são mantidos como reféns por Israel sem acusação, com relatos comprovados de abusos, inclusive sexuais, segundo organizações de direitos humanos israelenses. O Hamas não existiu por décadas após a criação de Israel e eles não estão na Cisjordânia. Então, se você vai argumentar sobre o Hamas, como podemos ignorar que mais de 200 palestinos foram mortos, incluindo mais de 40 crianças, tornando este o ano mais mortal para os palestinos na Cisjordânia, antes de 7 de outubro? Isso nem inclui as mortes ocorrendo agora, só em 2023. Então, qual é a justificativa que você tem para isso? Se Israel pretende, entre aspas, ir atrás do Hamas, está matando muitas pessoas, especialmente crianças, usando o Hamas como justificativa. Qual é a justificativa para atacarem a Cisjordânia, mesmo aceitando tudo o que você disse, o que ainda questiono? Oi? As vítimas da Cisjordânia são, em sua maioria, de antes de 7 de outubro. Desde 7 de outubro, ocorreram vários confrontos entre as forças de defesa de Israel, a autoridade palestina e membros da Jihad Islâmica na Cisjordânia. Houve grande violência no início do ano, causada por um grupo dissidente da autoridade palestina chamado Os Leões, então uma pequena célula terrorista. Eles praticavam atos de terror de Jerusalém até áreas da Cisjordânia. As forças de defesa de Israel entravam e tomavam decisões operacionais para matar vários terroristas nessas áreas. Muitas áreas da Cisjordânia foram especialmente infiltradas pelo terrorismo. A cidade de Jenin provavelmente seria o exemplo do lugar que foi mais infiltrado por grupos terroristas. É lamentável, mas o Hamas não é o único grupo terrorista na região. A Jihad Islâmica Palestina é outro grupo terrorista com forte presença na Cisjordânia, até mais que o Hamas. Foi um foguete desse grupo que atingiu o hospital em Gaza, mas o mundo tentou culpar Israel. Ok, estou um pouco cansada, então vou dormir. Então, se todo o seu argumento, mais uma vez, se baseia em grupos terroristas, qual é a sua resposta? Sobre a Grande Marcha do Retorno, que é um incidente muito bem documentado, em que civis palestinos marcharam pacificamente para a sua própria terra, a qual eles têm o direito de ir e retornar. Mas eles foram mortos, baleados e assassinados a sangue frio. De que ano estamos falando? De qual grupo estamos falando? Eu preciso de mais especificidade. Estou falando sobre a Grande Marcha do Retorno. Peço mais especificidade porque não sei todos os detalhes do que você fala. A Grande Marcha do Retorno é um caso documentado em que muitos palestinos, após um tweet de um palestino, incentivaram outros a marchar pacificamente de volta à sua terra. Que terra é deles? Do que falamos? Falamos da Palestina ocupada? Você está falando dentro do território de Israel? De que lugar estamos falando? Tipo, quais áreas? Estamos falando sobre as fronteiras da Palestina e também sobre o direito deles de retornar à Palestina. Não existe direito de retorno. Se você está falando sobre a Palestina, se está falando sobre a terra dentro das fronteiras de 67, não existe direito de retorno para Haifa. Não existe direito de retorno para Tel Aviv. Não há direito de retorno para Jerusalém Ocidental. Então você precisa lembrar que há muitos idosos no Estado de Israel. Você precisa lembrar que a Palestina não é uma terra muçulmana. Você está equiparando isso a um conflito religioso. Não é. Quando a Palestina, antes de ser ocupada, você tinha judeus, cristãos e muçulmanos coexistindo pacificamente. A Palestina não é assim. Não, isso é uma mentira. Na verdade, em 1929, antes mesmo do Estado de Israel ser estabelecido, houve vários pogroms contra judeus em Hebrom, em que milhares de pessoas, quero dizer, talvez não exatamente nesse caso específico, mas milhares de pessoas tiveram suas casas queimadas, seu povo foi morto. Esses judeus foram mortos antes da criação de Israel. Portanto, não era pacífico antes do Estado existir. Pátria. É uma terra que existia onde muitas pessoas que estão vivas até hoje envelheceram no Estado de Israel. Então você está dizendo que qualquer população de qualquer época teria direito de retornar ao local onde seus bisavôs viveram? E então nós temos avós, certo? Avós. A ideia é que você pode cruzar fronteiras e reivindicar um lugar apenas por dizer que tinha, mesmo sem ter direitos de propriedade, como na Cisjordânia jordaniana ou tendo abandonado Haifa.
Então sua afirmação é que agora as pessoas podem atravessar a fronteira de uma nação soberana e simplesmente se estabelecer em Haifa. Essa é a sua afirmação. Se você está bem, mesmo aceitando o que diz, o que não é verdade, pesquise no Google sobre isso. Ela é muito condescendente. She's so condescending. Marcha do Retorno, que foi uma resistência pacífica contra uma ocupação injusta da Palestina. Mesmo que você aceitasse o que estava... Você pode definir o que é uma ocupação injusta da Palestina? Qual parte da Palestina está ocupada? Perguntando, quero dizer. Eu gostaria que você respondesse a minha. Terror, te dei um exemplo de resistência pacífica. Sim. Dei um exemplo de pessoas, até crianças, baleadas injustamente, e você ainda não explica por que isso seria justificado. Então, se você, de novo, Você continua falando sobre o Hamas e grupos terroristas. E você dá exemplos de outros grupos terroristas, mesmo quando eu te dou exemplos de civis que marcharam e foram alvejados. Mas ainda há alguns dias, você tinha pessoas palestinas vivendo em Israel propriamente dito, que é a Palestina ocupada, sendo alvejadas por fazendeiros em seus jardins e em suas terras. E essas pessoas conseguem atirar nelas com total impunidade. Então, por que isso não é verdade? muitas dessas pessoas foram presas e estão em prisões israelenses. O colono que acabou de atirar em um palestino foi preso, não foi preso. Eu te encorajo a pesquisar sobre isso. Pesquisei sobre isso hoje cedo. Posso ter uma resposta antes que você vá? Essa conversa está interessante. Qual parte de Israel é a Palestina ocupada? Todo Israel. Pronto. O que você quer é a aniquilação do Estado de Israel e o resto é só desculpa. Obrigado pelo seu tempo. Toda vez isso não tem nada a ver com libertar os palestinos de Gaza, tem a ver com destruir o Estado judeu e transformá-lo em um Estado palestino.